Olá pessoal, tudo bem? Começaremos agora a nossa sexta aula de estatística e hoje vamos falar sobre os gráficos da estatística descritiva. Vamos falar sobre os diferentes gráficos que a gente usa para geografia, considerando os conhecimentos da estatística. Bom, os gráficos eles podem ser consideradas representações visuais que são usadas para exibir os dados que a gente quer mostrar, que a gente quer apresentar de uma maneira fácil, de uma maneira que as pessoas entendam rapidamente o que tem por trás desses dados. Esses dados podem constituir de contagens, podem constituir de medições, né, dos mais variáveis fenômenos. Eles são muito úteis para mostrar padrões, para mostrar tendências e para comparar informações de diferentes naturezas. Também ele pode ser utilizado para mostrar mais que uma variável, ele pode ser utilizado para mostrar várias variáveis, como que elas se comportam, como que elas podem se correlacionar, inclusive. O primeiro tipo que a gente vai ver é o gráfico de setores, que pode ser também chamado de gráfico de pizza. Tá? Nesse gráfico você vai ter uma representação de dados relativos, tá? Então eles sempre vão considerar que a área do círculo corresponde aos 100%, corresponde à totalidade, e aí você vai vendo as partes desse todo, né, correspondendo às áreas de cada setor. Né? Então a área de cada setor é proporcional à frequência relativa de cada categoria. Nesse gráfico aqui, por exemplo, a gente está vendo aí PIB nominal por setores no ano de 2018. Tá? Então, quanto que cada setor da economia brasileira produziu nesse período. Aí a gente pode ver que a agropecuária está lá nos 5%, né? A gente pode ver que a indústria está nos 26% e que o setor de serviços é o mais importante, tá? Que está produzindo 69% do PIB. Tá? Então, como a gente está trabalhando com dados que são relativos, é muito mais interessante representá-los nesse tipo de gráfico do que em outros gráficos que não dão essa noção da parte em relação ao todo. Tá? Para fazer um gráfico desse, não é difícil, né? É um procedimento relativamente simples. A gente tem aqui um outro conjunto de dados para dar de exemplo. Você pode fazer uma tabelinha também, né? Colocando lá os números absolutos primeiro, tá? Porque frequentemente você vai ter números absolutos que depois você vai ter que obter os números relativos a partir deles. E aí você obtém a frequência relativa, né? Considerando a parte, né, dividido pelo todo, pela quantidade total. Né? Então, por exemplo, aqui, número de ocupantes de veículos motorizados que morreram em acidentes de trânsito em 2005. Tá? Esses dados aqui não são brasileiros, né? Estão lá naquele livro do Estatística Aplicada. Então, aqui você está vendo que, nesse caso, as principais categorias foram carros e caminhões. Tá? E a gente espera que no gráfico eles se ressaltem bastante também. Para conseguir representar isso, a gente obtém a frequência relativa, né, que pode ser tanto o número de 0 a 1 quanto a porcentagem. Né? Poderia estar lá 49%, 37%, 12%, 2%, enfim. E aí você obtém os ângulos relativos a cada uma dessas frequências. Tá? A gente vai considerar que o círculo ele vai ter um total de 360 graus. Tá? E aí, para você saber qual é o ângulo correspondente a cada setor, você faz aquela regrinha de 3 que está ali em cima. Né? Então, os 100% corresponde a 360 graus, a parte que você quer representar vai corresponder a x. Né? Então, nesse exemplo aqui, a gente colocou lá os 12%, né? O 0,12. Se você colocar o 0,12, certifique-se de que em cima você está colocando o número 1, né? Porque aí é de 0 a 1, tudo bem? Tem que deixar isso bem claro. Se você estiver trabalhando com a frequência relativa aqui com números decimais, você vai colocar nessa regra de 3 um número de 0 a 1. Tá? E se você estiver trabalhando com porcentagem, é de 0 a 100%. Tá? Isso tem que ficar bem claro. E aí você vai calculando uma por uma. Né? Aí você vai ver lá que os carros que tiveram a maior frequência relativa vão ocupar aí o ângulo de 176 graus, vai ter uma abertura bem grande nesse setor aí. Enquanto que os outros vão ter uma abertura bem pequena, apenas 7 graus. Vamos ver como é que fica esse gráfico completo. Ó. Tá vendo aí os carros, né, quase metade dos acidentes, né, dos mortos em acidentes, caminhões um pouquinho menos que a metade, e você vê que motocicletas e outros estão com valores menores. Lembrando que isso aqui não é a realidade brasileira, tá, gente? Isso aqui é um exemplo que eu peguei lá do livro para
para a gente só entender como é que o gráfico é feito. Bom, um segundo exemplo de tipo de gráfico é o gráfico de barras, né? Um gráfico muito comum, ele é bastante usado, especialmente para representar valores absolutos, né? E quando esses valores absolutos envolvem contagens também, eles são bastante indicados. E aí, nesse caso, a altura de cada barra é proporcional à frequência relativa de cada categoria, tá? A gente viu aí, né, nesse gráfico que tem as suas barras separadas umas das outras, a população de cada país, né, considerando os 5 países mais populosos do mundo em 2000, né? E aí, em 2000, os 5 países mais populosos eram China, Índia, Estados Unidos, Indonésia. O Brasil estava na 5ª posição nessa época. Hoje o Brasil está na 6ª posição, atrás do Paquistão, né, que subiu para a 5ª. E aí, considerando as projeções para 2050, tem um outro gráfico aí embaixo, que mostra já a Índia em primeiro lugar, a China em segundo lugar. Então a Índia, que não teve os programas de controle populacional que a China teve, a Índia tende a ultrapassar a China em termos populacionais nos próximos anos, tá? Os Estados Unidos continuariam em terceiro lugar nessa projeção, Paquistão em quarto e Indonésia em quinto. E o Brasil, nessa altura, provavelmente já estará lá em sétimo lugar, porque a Nigéria já está quase ultrapassando o Brasil em termos de população. Tá? Para fazer esse gráfico também é simples, né? Embora esse passo a passo aqui não deixe a crer, né? não leve a crer, mas ele é simples, né? A primeira coisa que você tem que ver na hora de montar esse gráfico é o tamanho dessa maior barra, para você fazer um eixo vertical que seja compatível com ele, né? Então esse eixo vertical ele tem que fazer caber a maior dessas barras, tá? E essa barra também não pode ficar muito pequena em relação ao eixo vertical. Tá? Então a primeira decisão que você tem que fazer é essa, né? Qual é a altura desse eixo vertical. E aí você subdivide os valores no eixo vertical, né? Que são relacionados às frequências, determina o número de barras, que aí vai depender do número de categorias que você está trabalhando, pode ser países, pode ser grupos de qualquer coisa que seja. Você rotula aí os eixos horizontais, determina a ordem das barras. Você viu naquele exemplo anterior que os gráficos estavam organizados em ordem decrescente, tá? Esse é um tipo específico de gráfico de barra que a gente pode chamar de gráfico de Pareto, tá? Então o gráfico de Pareto ele sempre vai deixar os dados em ordem decrescente. E aí no final você desenha essas barras, né? Então aqui a gente tem o exemplo do gráfico de Pareto. Ele é muito comum na área de administração, de empresas, né? Na área de gestão, ele é muito usado para você ter uma gestão da qualidade, tá? Não é tão usado na geografia, pelo menos não com esse fim, né? Não com essa finalidade. Bom, um terceiro tipo diz respeito aos gráficos de dispersão. Esses gráficos eles vão representar os valores em pontos, e aí nesses pontos você vai cruzar dados de diferentes variáveis, tá? Então, por exemplo, né, nesse caso aqui, a gente tem a renda bruta mensal sendo comparada com a porcentagem da renda gasta em saúde pelas pessoas, tá? E aí, o que a gente pode perceber? Eu plotei aqui alguns pontos amostrais, tá? E aí nesses pontos amostrais você pode ver para cada um desses indivíduos o quanto que eles tiveram de gasto de saúde na sua renda, né, comparativo à sua renda, e quanto que eles têm de renda bruta mensal. E aí você consegue notar uma tendência olhando esses valores, né? Esse gráfico ele costuma ser usado para você perceber tendências. Você começa a perceber que quanto maior a renda bruta mensal, que está aqui no eixo horizontal, menor é o gasto percentual com saúde, né? Então as famílias mais ricas, elas proporcionalmente gastam menos com a saúde em relação àquelas famílias que têm uma renda menor, tá? Tem um outro exemplo aqui, que é um exemplo agora da geologia, em que você faz a comparação da concentração de chumbo em amostras de solos e de sedimentos fluviais de uma mesma região, até para você ter uma noção de haver ou não uma correlação entre os dois. Aí você pode usar os sedimentos dos rios para ter uma noção de como que é a composição química dos sedimentos dos solos, tá? E esses gráficos aqui, eles acabam correlacionando os dois. Você consegue ver que tem uma tendência aí
de que quanto maior a concentração do chumbo nos solos, maior também é a concentração de chumbo nos sedimentos, né? E aí você está vendo que existe também uma correlação entre eles, tá? Então a gente fala dessa correlação que é passível de ser vista nesses gráficos. A gente pode também calcular essa correlação, que aí é um tópico mais avançado da estatística. A gente pode não apenas olhar o gráfico e dizer se é mais ou menos correlacionado, mas a gente tem métodos para obter um número correspondente a essa correlação, que pode ser uma correlação positiva, pode ser uma correlação negativa, né? Então, aquele primeiro exemplo lá, a gente tinha lá uma correlação negativa implicada. Quanto maior era um valor, menor era o outro, né? No caso da correlação positiva, quanto maior é uma das variáveis, maior é a outra variável também, tá? E aí tem vários casos aí que a gente pode examinar, né? Tem aí um caso A, em que existe uma correlação positiva entre x e y, mas você pode ver que os pontinhos estão muito dispersos, né? Então não é uma correlação tão forte assim. É positiva, mas ela é meio fraca, tá? No caso aqui da letra B, né, no segundo gráfico ali da primeira linha, você está vendo já uma correlação mais forte, né? Existe uma correlação positiva mais forte entre eles, existe uma dispersão menor desses pontos em relação a uma linha que eu eventualmente trace aí entre esses pontos. E no último caso tem uma correlação perfeita entre x e y. Você vê que todos eles se encaixam numa única linha, tá? Numa única linha que lá na frente a gente vai ver como reta de regressão, regressão linear, tá? Então essa regressão linear vai ser uma equação de primeiro grau que vai descrever para você o quanto que uma variável ela vai ser influenciada pela outra, tá? Então, matematicamente, a gente consegue obter índices que descrevam isso, que não fique apenas aquela impressão visual. Na linha de baixo, a gente está vendo uma correlação negativa, que no primeiro momento é fraca, no segundo momento é forte e no terceiro momento é perfeita também, né? Então, tem aí, você não tem na última, né? No último caso, você não tem ninguém que está desviando dessa correlação. Está todo mundo bem ajustado a essa reta de regressão, tá? Pode também haver aquelas situações em que você não consegue encontrar correlação entre as variáveis, né? O caso aqui da letra G, desse gráfico G. Então, os pontos estão muito dispersos, né? E você não vê uma tendência aí entre os dados, né? Nem faz sentido nesse caso aqui você criar uma reta de regressão, porque a reta não vai significar muita coisa. E pode haver também uma outra situação em que existe uma correlação entre os dados, mas essa correlação não é linear, tá? É o que acontece aqui nesse exemplo aqui do gráfico H. Você pode ver que os valores de x vão aumentando, os valores de y aumentam no primeiro momento, mas depois eles acabam diminuindo. Então essa correlação não é linear, né? Você não pode dizer que sempre que o x aumenta, o y aumenta, ou sempre que o x diminui, o y diminui. Você tem um comportamento que é mais complexo, tá? E que aí não é linear. Você vai ter outros instrumentos para avaliar matematicamente isso aqui. E não é o que a gente vai fazer agora. E no último caso, temos também os gráficos que envolvem séries temporais, tá? São gráficos ideais para representar dados que são tomados em intervalos regulares num período de tempo, tá? Então, para mostrar a variação de alguma coisa ao longo do tempo, é normal a gente usar esse tipo de gráfico aqui, que é um gráfico de linha, né? Então, essas linhas elas são boas para mostrar valores que mudam ao longo do tempo e que mudam de maneira contínua ao longo do tempo, como, por exemplo, as temperaturas, né? Então, as temperaturas globais, né, considerando as médias de todas as estações meteorológicas da Terra, as temperaturas globais, você pode ver aí, tem uma tendência de aumento delas ao longo das últimas décadas, tá? E isso causa bastante discussão, né? Que isso muito provavelmente tem a ver com a emissão do gás carbônico, com a emissão do CO2, que faz com que o efeito estufa da atmosfera se amplie, faz com que a atmosfera absorva mais a radiação que é proveniente da superfície terrestre na faixa do infravermelho termal, tá? E isso aqui ainda é bastante debatido, né? Uma vez que há outros cientistas que não concordam que necessariamente CO2 ele é o causador disso. Isso aqui poderia ter a ver com ciclos naturais relacionados à atividade solar. Então tem ainda uma certa discussão, embora a grande maioria dos cientistas concorde que isso aqui tem a ação humana envolvida, tá?
Então, essa é uma das maneiras da gente representar esse conjunto de dados que pode, inclusive, subsidiar discussões, debates, interpretações, né? A ideia não é você apenas mostrar os dados e pronto, né? Você ter uma interpretação, ter uma análise, né? Ter uma discussão em cima desses dados. Isso é importantíssimo. E olha que coisa interessante, existe uma linha vermelha aí que você pode ver, que é uma média móvel de 5 anos, né? Então você pode tirar uma média dos últimos 5 anos e colocar isso no gráfico também, para você eliminar esses anos anômalos, né? Então teve um ano ali que a temperatura foi muito alta, um ano que a temperatura foi muito baixa, então você elimina esses casos anômalos para tentar ter uma melhor visualização dessa tendência geral. E aí nessa tendência geral a gente também observa muito claramente esse aquecimento da atmosfera da Terra. Tem outro gráfico aqui que a gente está mostrando, que também é um exemplo de série temporal, que agora está mostrando as populações, né? A população dos diferentes continentes, né? O número de habitantes por cada continente, em que a gente vê que houve um período na história da humanidade que essa população cresceu vertiginosamente, isso no século XX, né? O século XX ele foi o século que viu maior crescimento da população humana, porém com a entrada do século XXI, né, do final do século XX para o século XXI, houve uma diminuição nessa velocidade de crescimento populacional, né? Então você pode ver que, de maneira geral, os continentes eles foram sofrendo uma redução nesse crescimento populacional. Isso tem muito a ver com as transformações no mercado de trabalho, né? A inserção da mulher no mercado de trabalho contribuiu bastante para isso, né? Os casais preferiram agora ter menos filhos, tá? E isso está associado a uma queda nessa taxa de natalidade, que faz com que a população, havendo essa queda da natalidade, a população também não vai aumentar tanto assim. E aí você está vendo que tem uma tendência de aumento da população na maioria dos continentes, mas chega uma hora que a população começa a diminuir em alguns, né? Lá para 2050 a gente vai ver a população da Ásia começar a diminuir, a população da América Latina começa a diminuir também, a população europeia ela já vai um pouco mais cedo que esses continentes, vai diminuir, enquanto que a população africana, a população norte-americana e da Oceania ela vai continuar aumentando por um tempo maior. Enfim, considerando o comportamento que a gente tem hoje, né, da população, né, em relação ao número de filhos, né, em relação à taxa de natalidade, taxa de mortalidade, migrações, a gente coloca tudo isso no modelo e tenta vislumbrar um futuro aí, né, como que vai ser o futuro da humanidade, né, como que vai ser essa distribuição da população pela Terra, e a tendência que a gente vê é uma redução nesse crescimento. Bom, pessoal, então a gente trabalhou diferentes tipos de gráficos, tá? Que nos ajudam bastante na geografia, e na próxima semana a gente começa a falar das medidas da estatística de tendência central, medidas de dispersão, né? Alguns índices estatísticos que vão subsidiar qualquer tipo de estudo que use a estatística. É isso, gente, muito obrigado, até a próxima.